Boa noite, amados irmãos, queridos, espero que todos se encontrem bem. Hoje nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar. Se vocês puderem convidar os outros membros da sua família, estejam à vontade. É sempre muito bom ouvir a palavra de Jesus estando em família. Bom, vamos iniciar dizendo que vocês podem colocar uma jarrinha com uma água para ser fluidificada. E ao final da nossa oração, todos os membros da casa podem tomar um pouco dessa água, que será como bálsamo e remédio para todas as suas necessidades. E durante a semana, vocês podem ir completando essa jarrinha, que ela continuará fluidificada até o próximo domingo. Vamos começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos iniciar lendo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro foi escrito em 1949. E o primeiro texto ele diz o seguinte: trabalho. E Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu tenho também. Isso está lá na Bíblia em João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes é concedido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruidoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua própria tarefa, cheia e imperceptível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansados, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre, o Pai Eterno, se esforça por nós desde quando? Desde sempre. Muito interessante esse texto. Ele que nos criou, então desde então ele já tem esse trabalho de nos trazer o amor, nos dar compreensão, nos dar luz a tudo que fazemos em nossas vidas. E só de pensar o que ele fez para este mundo, para Gaia, com tanta beleza, um mundo onde tudo que a gente precisa tem nele. Sim. Então ele trabalhou muito, e você imagina quantos outros não estão aí repletos de irmãos em evolução. Aí a gente vê nesse texto e reflete que o ato de reclamar, ele é inato do ser humano. Sim. Aqui em Gaia. Por quê? Só da gente lembrar que é um mundo de provas e expiações. Sim. E que estamos aqui para evoluir. A insatisfação ainda é muito latente. Só que o que a gente às vezes dá um molezinho é que o tempo que a gente perde reclamando, a gente não ganha trabalhando. Sim, e lembrando que clamar é pedir com fé. Então, quando a gente reclama, a gente está pedindo 2 vezes. E a gente não entende que esse reclamar deveria ser para coisas boas. A gente acaba fazendo isso para aquelas coisas que não estão nos satisfazendo, que estão nos incomodando. Então, a intenção, dentro de nós é como se a gente estivesse pedindo para continuar no problema. Isso. E, na verdade, a gente quer se livrar dele. Isso. Então, a gente tem que parar um pouquinho para pensar e evitar de reclamar coisas ruins. E sim, reclamar e cada vez mais por coisas boas, gratidão, amor, focar paz. Na solução, né? Na solução, na nossa saúde. Se estamos aqui, olha que bênção. Isso. Quantos queriam estar e já não podem? Ou estão em situação de dificuldade. Exatamente. Outra coisa interessante é que
por vezes, quando a gente pede, a gente se coloca sempre na condição de pedinte, né? Por vezes a gente esquece exatamente da lei do trabalho. Sim. Né? E esquece que é o trabalho que edifica. E no texto, Paulo lembra, Paulo que escreveu, né? Jesus fala do trabalho de Deus, que é do Pai, que é incessante, e do dele também. Ele veio para mudar a lei mosaica para a lei do amor. Sim. Do olho por olho, do dente por dente. E deu sua vida por isso, trabalhando muito. E a gente, às vezes, só faz usar Deus como muleta. Como muitas das vezes, como se só o ato da gente pedir, se fazer de coitado, achar que, né, a gente está ali naquela condição de vou pedir e Deus vai fazer. Não é assim que funciona, a gente sabe. E a gente sabe que a gente tem que fazer no mínimo a nossa parte, né? Exatamente. A gente tem que fazer porque senão é muito injusto com Deus. Botar para Ele toda a obrigação de consertar aquilo que a gente acha que está errado. E nós sabemos, né, que estamos passando por provas, desafios que desde antes a gente combinou que a gente ia passar por isso para se melhorar, para evoluir como seres humanos. Exatamente. Porque às vezes a gente usa o termo trabalho para as coisas que a gente não gosta muito. Sim. Porque quantas e quantas vezes você vê uma pessoa que trabalha e sente prazer naquilo que fala, naquilo que faz, ele não entende aquilo como trabalho, entende como a recompensa que Deus está dando para ele. Enquanto outros não enxergam a oportunidade. A gente até costuma brincar, né? Vamos para a luta quando está indo para o trabalho. Isso aí. Então, é como se fosse uma coisa muito penosa. Mas, enfim, vamos evoluir, né? Vamos buscar cada vez mais essa evolução. O texto fala que Jesus veio para nos tirar da morte do erro. Que erro é esse? Prepotência, arrogância, egoísmo, desamor. Né? Então Jesus veio e nos trouxe pelo Evangelho a cartilha, o guia rápido de como viver bem. E como questão principal, o trabalho. É através do trabalho, mas que trabalho é isso? O trabalho no amor. É isso. É isso aí. Vamos para a nossa oração inicial? Vamos fazer a nossa oração. Agora todos aqui, um momento. Senhor Deus, Mestre Jesus, todos os mestres e guias dessa casa, que esteja aqui presente nesse momento, nos iluminando, para que nós possamos ser instrumentos da Tua Palavra e possamos esclarecer aqueles mais necessitados, aqueles que têm dúvida sobre a Sua missão e o que Tu desejas para nós, Senhor, que é evoluir no amor. Que essas mensagens cheguem, essas preces, cheguem em cada lar com muita luz, muito amor, muita fraternidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao Evangelho? Vamos ao Evangelho. Bem, vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 5, item 18. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurado os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem. Estejam sob o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças.
como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Olha isso. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que um combate sangrento, porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva os louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Le Havre, 1863. Nossa, que mensagem, né? Ou seja, nossa, chega a ficar arrepiada, como ele diz sempre. Já estou há muito tempo. A gente vê nesse capítulo. Primeiro, a gente vê em cômputo geral que como Jesus foi e é nosso Cristo Consolador. Encorajador. Nossa. Porque quando o Evangelho veio através dos discípulos, né, dos evangelistas, é uma escrita do que Jesus aqui falou, deixando plantado. E nos trouxe esse tal desse manualzinho que eu falo o tempo todo, que é o Evangelho. Né? E mostra assim que o sofrimento é uma questão, uma condição humana comum a todos esses que trabalham, que estão aqui em Gaia. Como diz aqui, todos sofrerão, porque todos estamos sofrerão. Nesse mundo Independente. de tribulações, né? O que são as tribulações? São os desafios que temos para tentarmos evoluir, né? Enquanto seres na Terra, para que no plano espiritual estejamos cada vez mais próximos do que o Cristo quer para nós, né? O texto, ele fala lá, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. O que seria esse bem sofrer? Eu acho que essa questão ela é de extrema importância, porque talvez o nosso despertar para o que viemos fazer aqui, ele se dá quando a gente entende o que é o bem sofrer. Que é aquele sofrer sem reclamar. É aquele sofrer onde entendemos que muitas das vezes nós temos muitas das vezes não, 90% nós que buscamos aquele sofrimento por atos, atitudes, por caminhos, por escolhas que nós fizemos nessa vida. Então a gente vem e sofre porque estamos no caminho errado. E Deus quer que a gente entenda, né, de uma forma benéfica, que aquilo ali foi buscado por nós mesmos e que Ele vai mostrar o outro caminho em que, se a gente seguir pelo caminho que Ele quer, a gente consegue
ter uma resignação desse sofrimento, dar a volta por cima e agradecer pela oportunidade de crescimento. Exatamente. Aí, quando a gente fala assim do bem sofrer, existe uma palavrinha bonita, né? Resignação, que é nada mais, nada menos que sofrer sem reclamar. E nessa condição de resignado, a gente acaba esquecendo, né, quando a gente não está nessa posição de resignado, esquecendo que muitas das vezes, quando a gente reclama, a gente não tem a consciência da oportunidade. Quando a gente, como a Luz disse no texto anterior, reclama, a gente fala várias vezes daquele problema, a gente ainda não teve a consciência de que ali está uma oportunidade. E esse despertar que eu falei, a gente dá esse salto quântico, é quando a gente consegue enxergar isso nitidamente. Por quê? Porque no texto fala, Deus não vai te abandonar. Não é nem isso. Deus não vai te bonificar. Ah, sim. Né? Deus não vai te bonificar se você não fizer a sua parte. Sim. Então, naquele momento da dor, naquele momento do sofrimento, naquele momento que a gente... Não é justo botar toda a responsabilidade em Deus, né? Ele vai ajudar sim, mas desde que você faça minimamente a sua parte. Senão seria injusto, né? Pois é. Porque, né, uma outra questão de, assim, que fica muito latente nesse texto, é que a gente, não só no sofrimento, a gente está passando por provação. Sim. Também nos momentos bons. E ali, assim, você até falou, Deus não quer que a gente só reclame. Vai ser natural, né? É inato do ser humano reclamar, se achar ali o pobre coitado, se vitimizar, né? Mas depois que a gente tem essa luz do conhecimento, do esclarecimento e veja, nossa, isso aqui foi, né, uma oportunidade que eu tive de crescer. Exatamente. Essa questão, até fiz uma anotação aqui, as tribulações são fato gerador de oportunidades, de evolução. Quer dizer, as tribulações são fato gerador de oportunidade de evolução. E essa evolução é a recompensa pelo bem sofrer. Isso aí. Sofrendo direitinho, sabendo que naquele sofrimento tem aprendizado, né? O fardo fica mais leve, porque a gente sabe que a recompensa vai vir, não de Deus, mas pelo nosso trabalho e Deus fazendo a parte dele. Sim. Isso mesmo. Vamos para a nossa oração final. Vamos sim. Pai Celestial, Divino Mestre, Mestre Jesus, nossos mentores pessoais, os mentores da nossa casa, da nossa causa. Agradecemos, Pai, mais um dia poder estar aqui reunidos em família, estudando a palavra do Teu Filho Jesus. Que nós possamos ter, Senhor, a sabedoria do entendimento, mas também, Pai, pela Tua misericórdia, a força para colocar essa sabedoria em prática. E que esse aprendizado que nós tenhamos aqui possamos levar para todos os locais onde frequentarmos e sermos assim luz, refletindo luz, essa luz que vem do Senhor. Assim, agradecemos e pedimos, Senhor, humildemente, que nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós a tua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, agora nós vamos tomar aqui um pouquinho da nossa água fluidificada, né? Como disse, remédio para todas as nossas necessidades. E juntos dizemos paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Boa noite a todos. Boa noite.